Você sabe para que serve um presidente? Para que serve um deputado estadual? Quais as funções de um vereador? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho. E aí galera, beleza? Beto Oliveira trazendo mais um vídeo para vocês. Dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre como que é dividido os três poderes no Brasil e as funções de cada parte dessa administração pública que a gente tem no Brasil, tá bom? Não se esqueça de se inscreva no canal, deixa aquele like, compartilha com a galera e tamo junto. Então vamos primeiro falar, a gente vai começar sempre do menor, né? Então, essa forma de dividir a política em três, né? É como se você dividisse o governo em três partes. Então, o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Isso vem desde lá de Aristóteles, numa obra que ele fez que chamava A Política, onde ele sugeriu, né, e foi se baseando nisso, essa divisão de três poderes. No Brasil você tem as federações, né, que são as organizações políticas, que são divididas em municípios, estados e o Distrito Federal, né? Elas são relativamente autônomas. Elas não são totalmente autônomas, porque as leis municipais elas dependem do Estado e o Estado depende do governo federal. Então elas são interligadas, mas elas podem tomar decisões de forma independente, né? Não necessariamente o tempo todo perguntando para uma esfera superior o que ele precisa. Tá? Basicamente, gente, assim, o poder executivo ele executa as leis que foram julgadas, foram montadas pelo legislativo, e quem julga é o judiciário. Então o judiciário julga, o legislativo cria as leis, o executivo executa as leis que foram criadas. Tá? Então vamos por partes. Tá? Então primeiro o vereador. Gente. O vereador a ele cabe elaborar e fiscalizar a lei, as leis que ele montou. Né? Então os vereadores decidem as leis do município, só da cidade, que eles prestam serviço, e eles auxiliam na fiscalização da prefeitura, para ver se eles estão mesmo fazendo o que foi proposto, se eles estão mesmo investindo o dinheiro que foi acordado entre eles. Então, se o seu prefeito deixou de fazer alguma coisa, a culpa também é, a culpa também é do seu vereador. Tá? Então cobre ele também, porque ele tem obrigação de fiscalizar o prefeito, tá? Já o prefeito ele vai executar. Então os vereadores montam as leis, o prefeito vai pegar, beleza, então eu vou fazer isso. Então ele vai pegar o dinheiro da onde ele vai tirar o dinheiro da onde precisa, vai montar um plano para executar o que foi discutido na Câmara, e ele precisa se virar para poder fazer o que foi decidido na Câmara. Né? Ele é o da administração pública em nível municipal, ele é o encabeça, ele é o maior responsável por tudo que acontece. Tá? Ele é uma mão dupla, tá? Do mesmo jeito que a Câmara pode pode mandar projetos para o prefeito assinar, canetar, o prefeito pode mandar projetos para a Câmara e a Câmara diz, não, beleza, pode fazer. É uma via de mão dupla. E você pode ter acordos, né? Normalmente eles podem fazer discussões, debates entre eles para poder chegar a alguns acordos, né? Então algumas coisas que o prefeito concorda, os vereadores discordam, eles tentam chegar no meio termo, normalmente quando não há compra, né? Que isso a gente está falando de uma política ilegal, uma forma de fazer política que não é o que é defendido. É o que é feito, mas não é o que é defendido, tá? O deputado estadual, gente, ele basicamente é um vereador, só que ele vai fazer essas leis, elaborar essas leis, essa fiscalização em âmbito estadual. Então são todas as cidades que compõem o seu estado, tá? O governador, idem ao prefeito, porém, né, em nível estadual, ele vai ver o estado inteiro, ele vai ter que analisar todo o estado e não só a cidadezinha dele pequenininha lá. Pessoal, os deputados federais eles têm papéis parecidos com vereadores e com os deputados estaduais, só que em âmbito federal. Só que eles têm uma coisinha a mais que a gente vai falar. Então eles também fiscalizam o presidente, né? As leis que eles montaram em nível federal, em nível Brasil, eles vão ver se essas leis estão sendo cumpridas, e são eles também que dão início ao processo de impeachment. Se 2/3 dos deputados federais concordarem com o impeachment, esse projeto vai para o Senado, e lá o Senado aprova ou não. Se aprovado, o presidente sai. Foi isso que aconteceu com o Fernando Collor, foi isso que aconteceu com a Dilma, e talvez aconteça com o Bolsonaro.
Outra coisa também, gente, os senadores, eles têm um papel a mais. Então, eles não representam pessoas, eles representam estados. Então, o senador do Amapá, ele não está preocupado com o que acontece em São Paulo, né? O deputado federal precisa. Então, é como se eles aprofundassem o debate vendo o seu estado. Então, eles vão pegar lá os projetos que vieram da Câmara Municipal, da Câmara Federal, e vão analisar esses projetos, ver se para o estado que ele representa, se aquele projeto é bom, tá? Então, ele fiscaliza, ele autoriza, né, essas leis que foram construídas, e também eles aprofundam o debate pelas leis que foram, até inclusive colocando as emendas constitucionais, que são como se fossem pontinhos a mais, assim, observações, sabe? Assim, alguma coisinha que pode mudar, alguma coisinha para tirar ou colocar na lei original, né? E eles também confirmam o impeachment de qualquer presidente, né? Já o presidente, gente, ele tem a função de nomear ministros, né, de Estado, aqueles que vão montar as políticas públicas para as diversas áreas: saúde, educação, segurança, ciência, tecnologia, habitação, a urbanidade, mobilidade, meio ambiente, por aí vai, tá? Eles também conduzem a política econômica, né, do país, além, claro, de poder colocar qualquer tipo de medida provisória com o caráter de urgência, né? Então, às vezes, você precisa de alguma coisa ali que não tem tempo para um debate mais aprofundado. Você precisa, por exemplo, dar um exemplo, nem vou dar o exemplo agora do Convite, mas dar o exemplo de Brumadinho. Eles precisavam, não dava tempo, entendeu, para ir para um debate aprofundado. Eles tinham que fazer alguma coisa rápido, por exemplo, liberar lá uma parte antecipar o Bolsa Família, liberar o Fundo de Garantia. Então essas coisas têm que ser rápidas, ele não pode deixar para depois, né? Então essas medidas, elas podem ser colocadas como medida provisória e de urgência e já abrir, né? Então, lógico, ele também tem a função de aplicar a lei aprovada, mesmo que ele discorde dela. O presidente pode discordar, vetar a lei total ou imparcial. Esse jogo, né, que acontecia lá no município, também acontece no estado e também acontece na federação. Então, do mesmo jeito que o presidente pode, porque as leis, elas vêm do Senado para o presidente e não da Câmara dos Deputados. Então, do mesmo jeito que o Senado pode bloquear qualquer tipo de lei que o presidente fizer, o inverso também é o contrário. Ele também pode vetar total ou parcial. Por isso que eles entram em acordo, né? Eles entram em negociação, tá? Além disso, também, né, o presidente, ele mantém relações com o exterior, né, para poder investimentos, para negociar qualquer tipo de acordo, e também ele executa a intervenção federal caso precise, né? A gente viu no Ceará, por exemplo, onde o exército foi. O Rio de Janeiro também já teve intervenção de exército por conta da violência, né? Lógico que a gente não está falando de intervenção militar, ditadura, essas coisas que aquelas pessoas foram pedir na rua, não é isso, mas eu digo com intervenção com questão da segurança, né? Então, colocar o exército, que são pessoas que é uma guarda muito mais bem armada do que a polícia, para fazer esse combate ao crime, tá? Pessoal, o que eu quero que vocês guardem desse vídeo é que tudo de bom e ruim que acontece em qualquer governo, de qualquer partido, de qualquer presidente, não é resultado de escolhas de uma pessoa. Ela é um compilado de gente que decidiu por aquilo, que se organizou para isso, que fez isso. O de ruim é a mesma coisa. Toda aquela coisa horrível que aconteceu é culpa de muita gente. Não é só de uma pessoa. Não é só um deputado sugeriu. Ok, mas os outros aprovaram. Mas o governador sancionou. Então, mas sancionou porque os deputados mandaram para lá. Ou o governador mandou para a Câmara e a Câmara sancionou. Então sempre tem assim um compilado de gente responsável. Pela parte boa, pela parte ruim. Então não acho que o seu político de estimação é um salvador da pátria, porque ele não fez isso sozinho. Não acho também que ele é um safado salafrário sozinho. Ele é um safado salafrário com um monte de gente junto. Beleza? Isso aí, gente. Espero que vocês tenham curtido. Fica aí a dica, tá? Pensa, lembra, defenda ideias, não defenda pessoas ou partidos. Aquele abraço. Fui.